Bom dia a todos. Sou Jairo Martins, presidente executivo da FNQ. Hoje temos o prazer de contar com a participação da ESTET em nosso ciclo de palestras online, que falará sobre a importância da gestão de ativos para o mundo dos negócios. Para a primeira parte do webcast, estava prevista a participação de João Ricardo Lafraia, conselheiro da Associação Brasileira de Manutenção e Gestão de Ativos, e também gerente-geral da Petrobras. Por causa de um imprevisto, ele não poderá estar conosco hoje. Quem falará em seu nome é Ítalo de Carvalho Freitas, presidente da AESTET, que abordará a nova forma de gerir os negócios e atingir os objetivos estratégicos por meio da gestão de ativos, com o objetivo de equilibrar custo, desempenho e risco. Em um segundo momento, apresentará o estudo de caso da sua organização, contando como a implantação da gestão de risco agregou valor ao negócio da empresa e foi determinante para a obtenção da confiança das partes interessadas. Durante o webcast, você poderá participar por meio do ícone Envie suas perguntas, que está logo abaixo do vídeo, né? Ao final da apresentação, teremos uma sessão interativa com os palestrantes. Seja bem-vindo ao FNQ, Ítalo. Obrigado, Jairo. Deixa eu ver aqui. Bom, antes da gente começar a falar sobre a aplicação da gestão de ativos no case da STET, eu vou dar uma explicação um pouco do que é a nossa comissão da ABNT, a CE 251, que é a Comissão de Estudos Especiais de Gestão de Ativos. Vamos um pouco entrar no que é ativos, né? Ativo é um item ou algo, ou uma entidade que tem valor real ou potencial para uma organização. E o que é a gestão de ativos? A gestão de ativos é uma atividade coordenada de uma organização para produzir valor através dos ativos, o que envolve equilibrar os custos, riscos, oportunidades e desempenho. E a gestão de ativos? Tema atual em evolução, interesse global, em organizações públicas e privadas. Bom, a abrangência da norma. A abrangência da norma, ela vai desde os ativos físicos quanto os não físicos. Por exemplo, ativos físicos, que é uma máquina, um equipamento, uma turbina, uma prensa, e ativos não físicos, como o conhecimento das pessoas sobre esses ativos, né? Isso é que gera valor para a organização, né? Além do conhecimento, obviamente, toda essa parte que hoje está muito em voga, que é a questão digital, isso também é um ativo da empresa e também gera valor à organização. Então, na nossa comissão, nós temos o João Ricardo Lafraia e eu, né, trabalhando como coordenadores da comissão, além da Marisa Zampoli, que é a secretária executiva dessa comissão. Algumas empresas que já participam da comissão e que hoje, através de suas participações, geraram uma série de documentos que já fazem parte do processo de gestão de ativos, implantação da norma no Brasil. Então, por exemplo, as normas já publicadas pela comissão, está a NBR ISO 55000 de 2014, que dá a visão geral, princípios e terminologias, além da 55001 de 2014, que mostra os requisitos do sistema de gestão de ativos. Também a 55002, que dá as diretrizes para a aplicação da ISO 55001. Além também
da ISO IEC-TS 17021 de 2014, da avaliação da conformidade, requisitos para organismos que fornecem auditoria e certificação do sistema de gestão. Bom, para qualquer contato em relação à comissão, você pode entrar em contato com o João Lafraia, comigo, ou com a Marisa, aí no e-mail que está na tela, além do telefone que está também descrito aí na tela. Bom, agora deixa eu falar um pouco sobre a gestão de ativos na nossa organização, ou seja, na STET. Antes de mais nada, eu queria contextualizar para vocês o que é a STET, até mesmo para saber por que a gente decidiu ir na aplicação das normas e na gestão de ativos. A STET é uma empresa basicamente de geração de energia elétrica, que tem em seu portfólio 9 usinas hidrelétricas, 3 PCHs e 6 eclusas, distribuídas no Rio Tietê. No total, com uma geração instalada de 2.652. Além disso, recentemente aquisitamos um parque solar de 150 megawatts e um parque eólico na Bahia de 360, mais ou menos 360 megawatts, com 250 aerogeradores em operação. A tecnologia aplicada, então temos todas as usinas controladas remotamente por um centro de operação em Bauru, na cidade de Bauru, São Paulo, e todo o monitoramento desses ativos sendo feito pela engenharia desde Bauru. Então aí está a descrição das usinas que temos hoje no portfólio hidráulico da STET. Então, vocês podem ver que tem usinas de grande porte, de 1.300 megawatts, até pequenas usinas de 4 megawatts. Mas isso é interessante porque, ao total, nós temos 35 unidades geradoras, ou seja, 35 turbinas hidrelétricas no nosso portfólio de gestão de ativos, além dos 250 aerogeradores e agora, recentemente, uma planta solar de 150 megawatts. E vamos entender, face a esse monte de ativos que a STET tem, o objetivo da gestão de ativos, ela vem para equilibrar uma série de requisitos que esses ativos eles têm que atender. E o que seria o sistema de gestão de ativos para a aplicação desse programa na STET? Então, nós decidimos, anteriormente, por um sistema chamado PAI 55, que foi criado aí nos meados de 2003, 2004, basicamente na Inglaterra, se juntaram naquele momento empresas muito baseadas em grandes ativos, petroleiras, geradoras de energia e tudo, e criaram o PAI 55. O PAI 55 ele foi revisado mais ou menos em 2008 e logo, com o sucesso dessa norma inglesa, se criou uma comissão para que tornasse ou criasse uma norma similar, internacional, com a marca ISO. E aí partiu-se para a criação da ISO 55000. E o que é, afinal, um sistema de gestão de ativo? E qual a relação entre gestão de ativos e sistema de gestão de ativos? É bem interessante isso,
porque o sistema de gestão de ativos, na realidade, como o próprio nome diz, é um sistema onde você, vamos simplificar a questão, você pode ter um sistema de gestão de ativos padronizado pela sua empresa, ou você pode obedecer um sistema de gestão de ativos dado como o caso da ISO 55000. Né? A gestão de ativos é como você faz a sua gestão de ativo, ou seja, algumas empresas têm padrões que utilizam aí, e essa gestão de ativo, ela segue aos padrões da própria empresa. Né? Daí você tem que guardar isso, porque geralmente, na hora que você padroniza o seu sistema de gestão de ativo, a sua gestão de ativo, você transforma essa padronização num sistema de gestão de ativo. Isso perdura para a empresa, perdura para as próximas gerações, os líderes e as pessoas que virão né, sempre à frente, ela sempre vai ter à sua mão um sistema padronizado de gestão de ativos. Né? Então, para que a gente tenha uma visão mais clara, a gestão da organização sempre domina todo ou seja, como você gere a empresa, a gestão de ativo, o sistema de gestão de ativo e o portfólio de ativos. É interessante, por isso que eu quis contextualizar no começo, porque a STET precisava de um sistema de gestão de ativos para estabelecer política, objetivos da gestão de ativos e processos para alcançar esses objetivos. A gente vai falar um pouquinho mais na frente sobre política, estratégia e iniciativas para a implantação do sistema de gestão de ativos. E, obviamente, o portfólio de ativos, que na realidade é o escopo do sistema de gestão de ativos. No caso da Tietê, como eu tinha falado, era aquela quantidade de equipamentos e ativos e turbinas eólicas, hidráulicas e solar que nós temos. Né? Bom, basicamente, a grande questão na gestão de uma empresa que é baseada em grandes ativos, em ativos, ela vem, bem o que vocês estão vendo nesse slide, né? Nesse slide, que é o equilíbrio entre esses direcionadores que são bastante conflitantes, que é o desempenho, o custo e o risco. Né? Então, desempenho, custo e risco sempre são conflitantes. Né? Se você quer mais desempenho, você vai gastar mais dinheiro. Se você quer menos desempenho, você tem um custo menor, mas você tem também um risco maior. Então, isso é onde a gestão de ativos ataca para você equilibrar esses 3 pontos. Né? E obviamente, que você tem que equilibrar dentro do ciclo de vida do ativo. E o que significa dentro do ciclo de vida do ativo? Todo ativo ele tem um ciclo de vida. Né? Simplificando o ciclo de vida, na aquisição dele, na criação do ativo, na montagem, na construção daquele ativo, na vida útil dele, ou seja, quando ele está operando e sendo mantido, e depois, obviamente, quando você vai descartar ou renovar o ativo. Né? Esse é o ciclo de vida que eu resumi aqui em 3 etapas, mas que você pode abrir essas etapas em subetapas. Aí tem no desenho, no design do ativo, na especificação do ativo, na aquisição do ativo, enfim. Mas, contudo, dentro desse ciclo, você vai ter que equilibrar desempenho, custo e risco no ciclo de vida dos ativos que pertencem à sua organização. Né? Bom, agora vamos falar um pouquinho, dado a introdutória do que seja a gestão de ativos, de novo, o equilíbrio daqueles 3 pontos, a gente entra um pouquinho na norma de gestão de ativos. Vale lembrar que a gente tinha falado um pouco sobre as 2 normas que vamos dizer, que foram criadas
para tentar regulamentar e trazer uma sistematização da gestão de ativos. PAS 55, né, em 2004 a 2008, que é uma norma, é um standard, vamos dizer assim, em inglês, e recentemente a ISO 55000 com o selo da ISO. Né? Então, quais são os requisitos da ISO 55001? Então, primeiramente, o contexto da organização, onde é que ela está colocada, qual é o seu fim, vamos dizer. Né? No caso da STT, uma empresa de geração de energia, né? Onde existem alguns requisitos dentro de um ambiente regulado no Brasil, que é bastante específico para o Brasil, dentro do setor elétrico brasileiro. Então, qual é esse contexto que a organização está inserida? Né? A liderança, né? O planejamento, apoio, a operação desse ativo, a avaliação de desempenho e a melhoria desse ativo. Né? Então, como eu falei, o contexto e escopo. Né? Onde se encontra a organização, quais são as expectativas e necessidades das partes interessadas, no caso da STT, a Agência Nacional de Energia Elétrica, né? Por a gente estar dentro de um rio bastante importante para o estado de São Paulo, por exemplo, e aí vem uma coisa bem interessante, como eu falei no início da apresentação, ativos, quando a gente vê um ativo, a gente pensa logo numa máquina, mas não é. Por exemplo, no caso da STT, a gente é uma usina, nas usinas hidrelétricas a gente tem um ativo muito importante, que geralmente a gente passa desapercebido, que é o reservatório. O reservatório de uma usina hidrelétrica, ele é o ativo mais importante, até mais do que a turbina, porque é dele que se traz a água, né, que se acumula a água para fazer a geração de energia. Então a gente tem que cuidar desse ativo como se cuidasse de uma usina hidrelétrica, de uma turbina mecânica ou de um transformador elétrico, sendo com suas especificidades de um ativo que é ambiental, vamos dizer assim. A gente precisa de especialistas ambientais e engenheiros florestais, biólogos e tudo isso aí. Mas não deixa de ser também uma gestão de ativo. Né? Então, voltando, na questão do contexto e escopo, quais são as expectativas e necessidades das partes interessadas? No caso da STT, os comitês de bacia são partes interessadas também. Por incrível que pareça, também faz parte do seu processo de gestão de ativo. Qual é o escopo do sistema de gestão de ativo? As definições iniciais que fazem a diferença para esse sistema. Onde estamos e onde queremos chegar, né? A missão, visão e valores da empresa. Então, é importante a gente ter isso em mente, que, obviamente, que você tem que... Toda empresa tem a sua missão e sua visão e seus valores, e como é que você adapta a gestão de ativos a essa missão, visão e valores. Né? Bom, interessante esse gráfico foi tirado do PAS 55, e também está... e também ilustra um pouco do escopo. Interessante que se vocês verem na ponta da pirâmide, é a gestão da organização. Então, como você vê a organização como um todo? Né? A gestão do portfólio, do ativo, e lá no final, como eu falei para vocês, é gerenciar os seus ativos. Né? Então, otimização das atividades dentro do ciclo de vida. Como eu falei para vocês, criar, adquirir, utilizar, manter e depois renovar ou descontinuar, vender, o que seja. Né? Então, é só um pouco de conhecimento. Né? Um dos pontos mais importantes na gestão de ativos, e eu acho que isso foi um ponto bem importante e bem destacado no caso da STT, a liderança.
toda a liderança se comprometeu em buscar a certificação. Mas vejam bem, não a certificação por ela mesma, mas a certificação para alcançar um resultado. Tá? A certificação, no final das contas, é um prêmio, é um objetivo que foi alcançado, que tem seus benefícios, mas o objetivo principal é o processo para alcançar e o resultado que esse processo traz para a empresa. Então, é fundamental o papel da liderança no objetivo de alcançar a implantação das políticas, objetivos e planos no sistema de gestão de ativos. Né? Então, já entrando um pouco, aí tem a face, vamos dizer assim, da política de gestão de ativos da AES Tietê. Né? Então, a política de gestão de ativos, ela diz a regra do jogo para a empresa. Né? Ou seja, olha, eu tenho uma política, geralmente, é bem interessante que, na maioria das vezes, a empresa tem uma política financeira, tem uma política de segurança, uma política de meio ambiente, e não existia a política de gestão de ativos. Né? Então, quando você introduz um sistema de gestão de ativos, a primeira coisa que se tem que se implantar e se divulgar é a política de gestão de ativos. Então, qual é a regra para se acompanhar, não na implantação, mas para o resto da vida do sistema de gestão de ativos, né? A política rege esse sistema. Né? Bom, objetivos estratégicos. Os objetivos estratégicos são claros, muitas vezes a empresa, naquela pirâmide que eu tinha colocado no início, ela mostra lá a gestão da empresa. A gestão da empresa, ela engloba uma série de objetivos estratégicos. Sendo, claro, que a partir do momento que a empresa decide implantar um sistema de gestão de ativos, ela vai colocar nos seus objetivos estratégicos buscar a excelência operacional, buscar o objetivo que o ativo pode contribuir para essa gestão, a gestão da organização. No caso da SGT, esse é o nosso templo estratégico, e aí, destacado em vermelho, está a eficiência no uso dos recursos, disciplina na execução, onde quando você entra nesse objetivo estratégico, ele se desdobra em excelência, no final das contas, em excelência operacional. Né? Bom, e aí é que vem o desdobramento daquele objetivo estratégico. Né? Isso aí é um mapa, um balance scorecard, né? Da gestão de ativo, basicamente. Então, é bem interessante na hora que você desdobra o objetivo estratégico, quando você coloca, tendo o objetivo estratégico na perspectiva financeira, depois uma perspectiva de cliente stakeholder, os processos internos, é bem interessante os processos internos a gente colocar dentro da gestão de ativo, que ele é bem claro como fica na questão da confiabilidade, na questão da manutenabilidade, ou seja, o quão fácil é dar manutenção a esse ativo, na suportabilidade, ou seja, o quão fácil é suportar esse ativo. O que é suportabilidade? É quando você tem todo times de suporte, logística, suprimento, TI, TO, né, tecnologia da operação, toda a parte de segurança, tudo preparado para rapidamente dar suporte a esse ativo. Né? Além da eficiência na produção, dependendo de que indústria você esteja, você vai ter, por exemplo, no caso de usinas térmicas, a eficiência na geração térmica, no caso das usinas hidráulicas, a produtibilidade dessas turbinas. Então, tudo isso traz dentro dos objetivos estratégicos, ou seja,
onde é que eu quero, qual é o meu, os objetivos estratégicos que eu preciso atender para que alcance o objetivo estratégico organizacional da empresa, né? Ou seja, esse aqui, vocês estão vendo, é um planejamento estratégico da gestão de ativo, não é o planejamento estratégico da organização. Na realidade, ele traça, vamos dizer assim, o tático para alcançar o estratégico, né? E, obviamente, suportado por tecnologia, por pessoas e pela cultura. Na hora que você vê, é bem importante que a pessoa comece a ter a visão da inovação, a visão da cultura, da gestão de ativos, buscar ter o embasamento, vamos dizer assim, legal através da política e levar adiante para alcançar o objetivo estratégico da organização, né? Então, obviamente que desdobrando o objetivo estratégico, a gente chegou aos planos de ação, né? Os planos de ação, eles trazem as iniciativas que para cada objetivo estratégico daquele é preciso para alcançar o objetivo estratégico da organização. Então, no caso da STT, a gente elaborou um sistema, né, uma base de dados que sempre é alimentada e retroalimentada e monitorada para ver se estão sendo cumpridos os planos, as iniciativas e, obviamente, os indicadores de cumprimento desses planos que, no final das contas, refletem lá nos objetivos estratégicos da gestão de ativos, né? Obviamente, uma coisa bem interessante na hora que você começa a trabalhar numa gestão de ativos é a gestão de mudança, né? A gestão de mudança, ela é importantíssima, porque geralmente algumas organizações falham na hora que você tem a mudança de visão e não tem uma gestão dessa mudança, né? Então, desde a iniciação, através da avaliação, até a conclusão da mudança, em verificar se essa mudança foi ou não benéfica à empresa, né? Ou seja, no caso da gestão de ativo, se ele alcançou os objetivos que estavam descritos ali na estratégia, tanto da gestão de ativo quanto na estratégia organizacional, né? A avaliação de desempenho, né? A avaliação e comunicação de desempenho dos ativos e do sistema de gestão de ativos é importante. A realização de auditorias internas para identificar falhas, identificar oportunidades de melhoria. É um PDCA, né? Sempre, obviamente que um sistema, ele trabalha, é bem traduzido em um PDCA, análise crítica do sistema de gestão pela alta direção. Como eu falei no começo, a liderança é importante e, sendo a liderança importante, ela também tem que ter uma análise crítica para que veja se o sistema está sendo bem implantado ou o sistema está sendo bem gerido, né? Bom, só para a gente contextualizar, aqui avaliando o desempenho dos ativos, a gente criou lá o Centro de Suporte Diagnóstico na STT. Obviamente que hoje, nessa evolução toda digital que está ocorrendo na indústria, a indústria 4.0, aí quando a gente fala em indústria 4.0, a gente também traz para a indústria elétrica, né? Essa questão digital, a transformação digital, ela é muito importante e, obviamente, sem informação você não tem gestão. Então, um dos pontos críticos na gestão de ativos é a informação que traz do ativo para as pessoas que avaliam esses ativos. A gente viu que isso era uma grande vantagem para que o sistema funcionasse e atendesse a estratégia da empresa, e a gente criou o Centro de Suporte Diagnóstico para aquisitar dados de sensores digitalizados,
para a nossa engenharia trabalhar em cima desses dados e ver se os ativos estavam performando de acordo com o que foi colocado para eles performarem e aí atingir os objetivos estratégicos, né? Obviamente que isso, como eu falei, é um PDCA, né? Sempre a gente trabalha em cima do PDCA, mesmo sendo um sistema de gestão de ativos, esse é uma metodologia simples e efetiva para o sistema de gestão de ativos, né? A melhoria contínua, obviamente, ela, inclusive, que é um dos requisitos da norma, essa melhoria contínua, ela tem ações corretivas e ações preventivas, sempre trabalhando, avaliando como está o sistema e como está, obviamente, como está o ativo, né? Atendendo ou não os objetivos que foram colocados a ele, né? Bom, aí tem algumas ferramentas que nós temos, que nós utilizamos na SGT, não? Ações corretivas e preventivas. A AS Mundial, ela tem um programa chamado APEX, que se chama AS Performance Excellence, que trabalha ferramentas de melhoria contínua e que traz sempre, inclusive existe um evento por ano onde premia grandes iniciativas na questão de melhoria contínua né, ao redor do mundo, nas outras empresas do grupo, nos quatro cantos aí do mundo, os continentes que têm negócios, né? Aí tem algumas ferramentas como Six Sigma, PDCA e etc, né? E alguns benefícios que nós observamos pela gestão de ativos, né? Através da implantação da gestão de ativos. Então, por exemplo, a eficiência no planejamento financeiro, é óbvio que na hora que você tem um maior controle dos seus ativos, ou seja, sabe exatamente quando ele vai ter uma visão mais clara de qual a condição e quando ele vai falhar, ou como é que está essa parte de manutenção preventiva, corretiva, toda a logística por trás do ativo, ou seja, estoque, engenharia, TI, você começa a ter uma eficiência no planejamento financeiro, tanto na parte de OPEX quanto na parte de CAPEX, né? Na parte de OPEX, que é o dia a dia, você tem, na questão das manutenções corretivas e toda a parte de estoque, como também na hora que você sabe o momento exato ou o momento mais preciso de fazer uma grande manutenção ou como eles chamam, uma major overhaul, né? Ou uma grande reforma no seu ativo. Então, a partir daí, o teu planejamento financeiro fica mais preciso na hora de trabalhar em cima desses dois pontos, OPEX e CAPEX, né? A valorização da função da manutenção, obviamente que a manutenção ela começa a ter uma outra visão, ela deixa de ser um custo para ser um investimento, né? Efetivamente, porque antes só existia o discurso de que a manutenção era um custo e não um investimento, mas o sistema de gestão de ativo ele traz a verdadeira, vamos dizer assim, o verdadeiro benefício da manutenção como uma área de investimento, ou seja, tanto na parte do investimento técnico das pessoas que fazem a manutenção, obviamente, quanto na parte de investimento que você faz, como eu falei, OPEX e CAPEX, né? Otimização na operação do equipamento, isso é muito interessante, porque você sabe exatamente o momento que você pode parar o equipamento, o ativo, e não afetando com tanto impacto, vamos dizer assim, a operação. No caso no sistema de geração de energia, existem momentos em que eu posso parar as unidades geradoras, existem momentos que são mais críticos, por exemplo, quando você tem uma seca severa, pode ser um momento bom para parar, pode até ser,
porque eu acumulo água no reservatório enquanto está fazendo manutenção das unidades geradoras. Então isso é interessante, esse é um contexto da hidrelétrica. Na hora que você vai para um contexto das eólicas, isso já é um pouco diferente. Então você tem que ter exatamente a otimização na operação dos equipamentos para garantir, você só vai ter isso quando você tem um bom sistema de gestão de ativo implantado, né? O aumento da efetividade global dos equipamentos, ou seja, você começa a ver, no caso da STT, no final a gente tem uns indicadores, mas a redução de paradas forçadas, até mesmo a redução de paradas preventivas, quando você sabe exatamente quando se deve parar e qual o tempo de parada desses equipamentos, né? A gestão de risco, você começa a ter a visão mais clara dos riscos inerentes do ativo. Isso traz um conforto maior, que você pode investir mais em conhecimento do seu time, você pode investir mais em mitigação desses riscos, né? Tomada de decisão embasada em dados e fatos, ou seja, a partir do momento que você aquisita informações, como eu falei, sem informação você não tem uma gestão de ativos efetiva. Então, na hora que você aquisita mais a informação, você começa a ter decisões mais assertivas, né? Obviamente, uma redução de custo e uma melhoria em segurança, que isso é importante, porque na hora que você equilibra, lembrando aquele gráfico que a gente viu no começo da apresentação, né? Na hora que você equilibra aqueles 3 pontos, você começa a ter também, porque segurança é risco. E se na hora que você mitiga risco, você está melhorando a segurança, né? Então, só para vocês terem uma ideia dos resultados, dos benefícios que o sistema de gestão de ativos trouxe à STT, né? A redução de 13% no orçamento de OPEX de 2011 para 2015, isso é bem interessante, né? A gente começou a ver que tinha situações que estava dispendiando muito dinheiro sem a necessidade, né? A redução nas paradas forçadas das unidades geradoras em torno de 75%, né? A gente tem, é bem importante a parada forçada no setor elétrico, porque na hora que o sistema, o operador nacional do sistema, ele planeja a operação do sistema, ele está contando com a sua unidade geradora. Então, assim, na hora que você está em pleno verão, ar-condicionado ligado a top e com uma demanda muito grande do sistema, obviamente que o operador nacional do sistema está contando com aquela turbina para gerar tantos megawatts. Então, se naquele momento que ele está precisando, aquela turbina falha a atender, obviamente que ele vai ter que buscar uma outra alternativa. Se o sistema já está bem demandado, isso traz problemas para o sistema, né? Redução de 14% no valor do prêmio do seguro. Isso é importante. A partir do momento que você apresenta ao seguro, às empresas de seguro, que sua gestão de ativo está muito mais sistematizada, está muito mais padronizada, com informação, essa informação sendo guardada, essa informação sendo analisada, as empresas de seguro começam a ter confiança de que a sua empresa está sendo bem gerida, né? Os ativos da sua empresa estão sendo bem gerida. E, basicamente, as empresas de seguro, o que elas fazem? Elas, basicamente, trabalham em cima de riscos. Então, como a gente falou no início da apresentação, risco é um dos pontos que o sistema de gestão de ativo traz para equilibrar dentro do ciclo de vida, né? E, obviamente, que a gente teve reconhecimentos na questão de segurança, na questão da própria gestão de ativos, prêmios como o próprio FNQ, né? Fomos premiados no Prêmio Ibero-Americano de qualidade. Isso tudo trouxe benefícios para a empresa e para os investidores da SGT, né? Obviamente que o investidor, ele tem o dinheiro dele e quer colocar numa empresa e diz o seguinte, onde é que eu vou colocar o meu dinheiro numa empresa baseada em grandes ativos,
mas eu quero colocar numa empresa que saiba gerir os seus ativos, para que ele tenha o maior retorno possível desse dinheiro dele nos ativos que estão sendo investidos, né? Então, basicamente, esses benefícios que trouxeram, que trouxe ao sistema de gestão de ativos a STET. Bom, a gente traz aqui deixa eu voltar aqui. A gente traz aqui foi um case bem simples, vamos dizer assim, é uma apresentação simples, mas que mostra o quão importante foi a implantação do sistema de gestão de ativos na STET. Hoje, a STET ela é considerada a empresa modelo para o resto do Grupo AS no mundo. A AS está presente aí em torno de 22 países ao redor do mundo e a STET gerou, inclusive, um standard, né, chamado AS Asset Management System, que é baseado basicamente na ISO 55000, mas que traz um pouco do DNA da AS no mundo, e o case da STET, ele foi considerado modelo para desenvolver esses estándares da AS mundial, né? Além disso, ela é hoje benchmark no mercado, principalmente no mercado brasileiro, dentro da própria organização da AS mundial, como referência na gestão de ativos. E sempre tentando criar melhoria contínua. Desde que a gente implantou o sistema de gestão de ativos em 2011, o projeto vem evoluindo, ele vem sempre tendo melhoria contínua e agora, no mundo da transformação digital, obviamente que a gente está trabalhando em quanto mais digital possível que a gestão de ativos seja melhor para o nosso funcionário, o nosso pessoal que está no campo gerindo esses ativos, né? Então, tecnologia mobile, com sistemas de mobilidade, toda a parte de inteligência artificial, a gente está trazendo sistema de inteligência artificial para a gestão de ativos, que é uma coisa bastante nova mundialmente. Então, essa questão de inteligência artificial, entendendo os dados que vêm dos ativos e fazendo com que a inteligência artificial entenda e aprenda do que está acontecendo nos ativos e dê o suporte à decisão, né? Toda a parte de data scientist, ou seja, a ciência de dados, né? A gente está formando e formou cientista de dados. Esses cientistas ele tem a obrigação, ou seja, de buscar dados e fazer a coleta dos dados e trabalhar esses dados para que a gente também tenha o suporte à decisão mais adequada de qual o momento de se comprar um ativo novo, dentro daquele ciclo que eu mostrei para vocês, qual o momento de se comprar um ativo novo, como operar e manter esse ativo na melhor condição e qual o momento exato de se descontinuar ou renovar esse ativo, né? Para isso tudo, essa evolução digital, ela vem para ajudar o sistema de gestão de ativos. Eu acho que é uma outra etapa que está vindo aí e que a STET, por já ter implantado a primeira etapa, ela já está apta a ir para essa evolução digital no sistema de gestão de ativos. Então, eu acho que essa apresentação resume um pouco de como foi a aplicação e eu fico à disposição para dúvidas que venham. Jairo, fica à disposição de vocês. Então, nós tivemos realmente uma boa apresentação. Como vocês sabem, nossos webcasts são bastante prestigiados, não só aqui no Brasil, mas também em alguns países de línguas portuguesas, né? Portugal e da África portuguesa também. Então, o pessoal é bastante ativo
em trazer perguntas e já temos algumas realmente que já chegaram aqui. A primeira pergunta que eu tenho aqui, Ítalo, é a seguinte: entendo que a gestão de ativos se aplica a todo o ciclo de vida de um ativo, desde o planejamento até o descarte. Este conceito também se aplica quando, ao invés de adquirir o bem, se adquire o serviço, terceirizando os investimentos. Quais os riscos envolvidos? Sim. Na hora que você terceiriza o investimento, obviamente que ele está dentro de um contexto da sua organização. Então, assim, ele foi, por mais que ele tenha sido terceirizado, ele tem um propósito de atingir o objetivo estratégico da organização. Sendo assim, obviamente que todo esse processo do ciclo de vida, ele deve ter uma gestão por parte do terceiro e por parte, obviamente, da empresa que contratou, e isso para poder alcançar os objetivos que foram traçados para a sua organização. As perguntas são realmente bastante variadas, né? Tem uma pergunta bastante atual aqui que nos chegou. O perfil da economia está mudando muito com o surgimento de modelos de negócios colaborativos, alguns dos quais ditos negócios exponenciais, tais como Uber para táxi e Airbnb para hotéis, caracterizados pela imaterialidade. Nestes casos, há outros ativos que precisam ser considerados: reputação, segurança, confiabilidade. Como é a gestão de ativos nestes casos? A ISO 55000 aborda isso? A ISO 55000 ela é bem focada em ativos físicos, mas, entretanto, para gerir esses ativos físicos, você precisa de ativos que não são físicos, vamos dizer assim. No caso dessas empresas exponenciais que foram citadas, Airbnb e Uber, ele tem obviamente que uma grande parte dos seus ativos é o ativo intelectual, né? E também o ativo computacional digital, né? Como eu falei, esses são ativos bastante críticos no mundo de hoje desses novos negócios, né? Então, se aplica bastante, com bastante eficiência, toda a teoria que a gente falou aqui sobre gestão de ativos nessa aplicação digital. Ainda mais porque não pode esquecer que existe por detrás de um Uber, por detrás de um Airbnb, existe um data center bem parrudo que precisa processar toda essa informação, que é a grande via onde você tem acesso a esse tipo de empresas. Ok, mais uma pergunta que vem da Nathalie Hemerick. Quanto tempo a AES veio trabalhando no sistema de gestão de ativos para implantá-lo? Houve dificuldades? A gente levou mais ou menos, a partir de 2000, levou em torno de dois anos e meio num processo, desde a primeira reunião, vamos dizer assim, na identificação da necessidade da implantação da gestão, até a certificação da ISO 55000, passando pelo PAS 55. Né? Claro que, como todo processo de implantação, existem dificuldades. A primeira dificuldade, a mais eu acho que todo mundo vai passar, é que um sistema de gestão de ativos, ou como qualquer outro sistema de implantação, sempre vem a descredibilidade, né? As pessoas dizem, já passaram vários sistemas por aqui, outros sistemas tentamos implantar, não deu certo, né? E acaba gerando essa desconfiança por parte. Então, por isso que quando eu falei em liderança, vamos dizer assim, a chave para o sucesso da implantação do sistema de gestão de ativo. E, obviamente, na hora que você coloca um objetivo, que é a certificação, por isso que eu disse, a certificação também é importante. O processo é mais importante, mas a certificação também é importante. Porque isso traz uma vontade para as pessoas que estão envolvidas em buscar essa certificação para a empresa, né? Há uma pergunta, Ito, da Maria Cristina Alexandre Costa. Ela nos pergunta: poderia detalhar como trabalha o ativo conhecimento? Ativo conhecimento é o principal, vamos dizer. Como eu falei, agora,
o conhecimento ele é abordado de várias formas, né? Você pode ter um bom engenheiro sentado no escritório esperando que a informação venha para ele utilizar o conhecimento dele. Então, é importante que você tenha o conhecimento, tenha os expertises bem relacionados ao ativo. Inclusive, a STT, ela classificou os ativos e as expertises para cada ativo. Ou seja, eu tinha um engenheiro, um mecânico, um técnico que tinham expertise para aquele ativo. E como a informação vai sair do ativo para que essa expertise trate e dê o retorno necessário para a tomada de decisão. Temos outra pergunta, eu diria uma pergunta múltipla, vindo de Bruno Bandeira Costa de Souza. Conte-nos mais sobre o processo de implantação do sistema de gestão de ativos. Quem conduziu o trabalho? Foi em conjunto com todas as áreas da organização? Quem foram os responsáveis pela identificação desses ativos e seus respectivos riscos? Como foi sensibilizar a organização para a importância desse processo, ou seja, a cultura da organização? Bom, uma pergunta, deixa eu tentar resumir, Bruno. Vamos lá. O processo ele se iniciou através de uma necessidade. A empresa passava por um momento difícil na questão de performance do ativo, né? As falhas eram grandes, as manutenções eram grandes, se buscou uma alternativa de melhorar esse processo. Se identificou o sistema de gestão de ativo como mais adequado para isso. Visto isso, se formou um time multidisciplinar, né? Não é um time de manutenção, é um time multidisciplinar onde tinha gente da logística, tinha gente da manutenção, da engenharia, da operação, inclusive foram envolvidos gente do financeiro, pessoal do jurídico, sim, do jurídico, porque também faz parte do processo logístico você ter contratos e fornecedores já aprovados de compliance adequadamente. Então foi um time multidisciplinar com um objetivo só, um objetivo de alcançar a implantação do sistema de gestão de ativo. Obviamente que o processo ele foi conduzido através do próprio time da STT e a gente utilizou o serviço de uma empresa terceira para organizar toda a parte de documentação, toda a parte de dados, verificar, fazer as auditorias, né, preliminares para ver se a gente chegava à certificação e também fazer as correções, obviamente liderados pelo time da STT. Temos uma pergunta aqui, Rito, que pode ser uma continuidade, né, da sua resposta, é do Jorge Secaf Neto. O Jorge é bastante ativo aqui a presença dele nos webcasts. Ele pergunta qual foi a motivação original para a implementação na ASTET e se foi uma demanda da gestão ou uma recomendação do Conselho de Administração. Bom, como eu falei na pergunta anterior, a demanda, a necessidade, ela veio pelas condições. Só para exemplificar, para contextualizar a situação, existe um indicador de parada forçada no setor elétrico chamado EFOF, né? EFOF, Equivalent Force Outage Factor. Basicamente, para uma usina geradora hidrelétrica, ela está em torno aí dos seus 0,35, 0,40. No caso da STT, ela estava em 1,38, entre 1,30 e 1,38. Então, assim, estava muito fora do normal de uma usina hidrelétrica, né? Isso, obviamente, que gera uma série de impactos, principalmente financeiros, na empresa, né? Hoje, para você ter uma ideia, a gente está em torno de 0,20 a 0,19, por aí. E, obviamente, que na hora que toda a gestão e todos que fazem parte de uma empresa começam a ver esse tipo de indicador saltar aos olhos,
atitudes devem ser tomadas. E a nossa atitude foi buscar uma forma de reverter essa situação. E veio através do time da gestão da empresa. Obviamente que foi reportado isso a todo o Conselho, e o Conselho, obviamente, aprovou a implantação do sistema. Olha, o tema está sendo bastante interessante porque o volume de perguntas que tem chegado aqui está sendo muito grande. Há uma pergunta do Bruno Bandeira Costa de Souza que pergunta: houve aquisição de software de gestão de ativos? Se sim, qual? É interessante que você vai para o mercado e você tem uma série de opções no mercado para chamados software de gestão de ativos. Na realidade, no início a gente não utilizou nenhum software de gestão de ativos, né? A partir do momento que o time começou a amadurecer no processo, é que a gente viu a necessidade da automatização do processo. Mas no início foi utilizado uma simples planilha em Excel e, obviamente, a gente já utilizava desde o começo o SAP, o ERP da SAP, na gestão da manutenção, que nos ajudou a colocar toda a parte de codificação da estrutura dos equipamentos, os riscos de cada ativo, todo o plano de manutenção, toda a parte de logística foi feito em cima disso aí. Depois a gente migrou para um sistema mais focado em acompanhar a política, acompanhar os objetivos e as iniciativas do sistema de gestão. Olha, o João Ricardo Lafraia não pôde vir, mas está presente. Ele mandou uma pergunta. Parabéns, Ítalo e a STT pelo trabalho e pelo apoio, né, a CEE 251 que vocês têm prestado. Muito boa apresentação. Você poderia comentar o tempo que levou para implantar o sistema de gestão de ativos, incluindo as ações com a PAS 55? Como eu falei, gerou em torno, desde o início até a certificação do sistema, da ISO 55000, ficou em torno de 2 anos a 3 anos de implantação, né? A gente, obviamente que o grande, vamos dizer assim, o grande esforço na implantação do sistema é a mudança de cultura, né? Você, por exemplo, aí, entrando aí numa questão muito mais do dia a dia, você, por exemplo, você caminha na usina no começo do sistema de gestão e olha um equipamento fora de conformidade e você diz assim para o operador: olha, esse equipamento está fora de operação, por quê? E pergunta a ele como é que ele vai atrás desse problema. No começo, com certeza, ele vai se perder no caminho, né? Então, assim, ele não tem ainda a cultura da gestão de ativo, de onde ela começa o problema, a falha, ou a situação, para onde ela vai, e depois para voltar para ele mesmo, que é o operador do equipamento. Mas com o tempo que você vai trabalhando a cultura e utilizando todas essas ferramentas, política, objetivo, iniciativas, ele mesmo vai se aculturando, e na hora que você está, depois dos 3 anos da SGT, chegar lá e dizer assim: por que esse equipamento está com problema? Ele lhe diz: olha, esse equipamento está com problema por conta disso, já foi encaminhado dentro do SAP, já está com a engenharia já está dando uma solução, na semana que vem já vem aqui para alterar esse equipamento e fazer uma melhoria nele, para que não ocorra mais isso. Esse é o principal, vamos dizer assim, a principal dificuldade, ou seja, o obstáculo principal de se implantar, e por isso que dura aí, pelo menos na STT, durou aí de 2 anos e meio a 3 anos de implantação. Então, uma pergunta agora do Elton César Marques. Ítalo, bom dia, trabalho na Suzano, papel e celulose. Você disse que toda a liderança comprou o projeto. Quais foram os principais argumentos para convencer os principais líderes de que este seria um grande modelo para a gestão para a companhia, já que no início do projeto vocês ainda não sabiam todos os ganhos? Ok. Essa é uma boa pergunta. Obviamente que na hora que você tem uma empresa, isso estou falando no caso da SGT, obviamente que cada empresa tem seu caso, né? No caso da SGT,
estava claro para a liderança, né, naquele momento, que os ativos não estavam performando bem aquilo que foram colocados, né? Então, como eu falei para vocês, o indicador de parada forçada, e outros, a questão do custo que estava muito alto. E num momento como esse, na hora que você tem algumas lideranças, quando você tem lideranças de várias áreas, elas não entendem muito o que é a parte técnica do ativo. Então, na hora que você vem e traz uma solução, diga, olha, a gente já buscou dentro do mercado uma série de soluções, a gente pode estar trabalhando pontualmente, consertando o ativo, ou seja, reparando o ativo a partir que ele falha, ou você vai mudar o conceito da empresa para um conceito de sistema de gestão de ativos. E aí é o seguinte, você não vai reparar pontualmente, você vai fazer uma grande mudança cultural e aí sim dizer o seguinte, se esse reparo pontual é preciso ou se é preciso uma mudança de engenharia. Então, na hora que você traz esse tipo de filosofia para a alta liderança, ela no caso da Tietê, ela comprou a ideia porque estava realmente doendo no bolso do investidor. Então, ela comprou a ideia, obviamente que houve toda a questão de benchmark, mostrando cases e tudo mais, houve uma apresentação para que houvesse a aprovação do sistema. Ítalo, ontem o Brasil foi criticado por não demonstrar, ou demonstrar pouca aderência aos ODS da Agenda 2030 da ONU. Né? Quer dizer, já há 2 anos que o sistema está aí implantado e pouco se fez aqui no país. E veio uma pergunta aqui também do Elton César Marques, que é muito alinhado com isso. Você disse que o sistema ambiental com o Rio Tietê é um ativo de extrema importância e que vocês fazem ações nesse contexto. Você poderia citar algumas dessas ações? Claro, e eu digo a você que é uma das ações mais, vamos dizer assim, mais interessantes da SGT. Você imagina uma empresa que tem mais de 3.000 quilômetros de borda para fazer o monitoramento, né? Ou seja, no caso das usinas hidrelétricas no Brasil, nós somos responsáveis pelas bordas dos reservatórios. Então, basicamente, a gente fez o seguinte, a gente dividiu o reservatório da SGT em 3 partes. Borda, leito do rio e água. E cada uma dessas partes, a gente começou a aplicar, obviamente que se eu colocasse 1.000 pessoas, 1.000 pessoas não iam dar conta de monitorar todas essas bordas. Tudo isso, reflorestamento, erosão, invasão, tudo isso dentro do que é a responsabilidade da SGT. Então, o que a gente fez? A gente trouxe tecnologia. Então, hoje, a gente utiliza drones que sobrevoam as bordas, filmam, tiram fotografias, fazem escaneamento a laser, drones de alta performance, de longa distância, que monitoram as bordas, drones subaquáticos, né, que monitoram os leitos, e drones que a gente chama de keyboats, que são drones barcos, que eles monitoram a água e fazem toda a parte de batimetria dos reservatórios, para ver se tem assoreamento, para ver se tem qualidade da água e tudo mais, como está a qualidade da água e tudo mais. Então, através da tecnologia, a gente venceu um obstáculo para gerir um ativo tão importante e trazer a informação rápida para os nossos engenheiros ambientais e atuar com mais velocidade na ação. Só para vocês terem uma ideia, a gente vinha nos últimos 10 anos tentando cumprir com um esforço muito grande a questão do reflorestamento das bordas das áreas que somos responsáveis. E nos últimos 2, 3 anos a gente vem cumprindo e superando a meta de reflorestamento por ano dessas áreas, justamente porque a informação chega mais rápido para o nosso time através dessa aplicação dessa tecnologia e o pessoal sabe exatamente o momento de se plantar, se está no momento certo de reflorestar e tudo mais. Então esse é um case de bastante sucesso na ES, inclusive ganhou um prêmio de inovação
lá fora, num congresso que tem dentro da própria AS Mundial, um congresso chamado Innovation Congress, e a Tietê ganhou esse prêmio justamente por esse projeto de aplicação de drones em sistemas de gestão de reservatório. Uma pergunta de longe de João Mota, de Manaus. Em primeiro lugar, ele agradece a excelente palestra e coloca uma pergunta. Todo o custo para a implantação do sistema de gestão de ativos estava dentro do CAPEX ou teve custos a mais? Interessante que você tem que dividir o que é a implantação do sistema e o que é resultado do sistema de gestão de ativos, né? A implantação do sistema, ela tem alguns custos são OPEX, outros custos são CAPEX. Agora, o resultado, por exemplo, na hora que você implanta um sistema de gestão de ativos e ele lhe dá a resposta que, olha, investe X milhões nessa máquina agora, porque senão você vai ter uma falha daqui a 2 anos, né? Se você conseguir chegar a essa precisão, tem ferramentas para isso, engenharia de confiabilidade e tudo mais. Se você consegue ter essa resposta, o investimento é CAPEX, de fazer a manutenção na máquina, de grande porte, fazer a revisão da máquina, mas o sistema em si, a aplicação do sistema, ele geralmente, quando você vai comprar um software é CAPEX, quando você vai fazer uma contratação de uma empresa ou de uma coisa, geralmente é OPEX. Então, é uma mescla de investimento entre OPEX e CAPEX. Tem uma pergunta do Rafael Bernardino. Quais são os principais indicadores de gestão de ativos, além dos financeiros? Olha, depende da sua indústria e depende de como você projeta, como você faz os seus objetivos estratégicos. Não sei se vocês se lembram do mapa estratégico que eu apresentei. Ali a gente tinha os objetivos estratégicos, e dentro daqueles objetivos estratégicos, eles traziam indicadores. Então, no caso nosso, o que seriam os indicadores? Ou seja, se eu tiver sucesso no EFOF, ou seja, no Equivalent Force Outage Factor, paradas forçadas no final, esse já é um indicador de gestão de ativo. Obviamente isso do indicador líder, né? Agora, o indicador para a implantação do sistema, aí você pode considerar projetos 100% implantados, você pode considerar outros indicadores para a implantação do sistema de gestão. Quando você migra, é bom a gente dividir as coisas. O que é a implantação do sistema de gestão e o que é o resultado do sistema de gestão, né? Que aí você tem indicadores específicos para cada indústria. Então, já que você falou em sistema de gestão, a Nathalie Emerick tem outra pergunta. A AES já havia implantado outros sistemas de gestão, MEG, ISO 9001. Isso ajudou de alguma forma na implantação do sistema de gestão de ativos? Sim, ela tinha implantado a 14.000 e a 9.000, né? E obviamente que na hora que você traz a ISO 55.000, é bem mais fácil porque a metodologia já está vamos dizer assim, no DNA. E isso fez com que facilitasse toda a implantação do sistema do sistema da ISO 55.000. Então, mais outra pergunta aqui sobre o BPO, Business Process Outsourcing. Você falou, né, com relação à aquisição de serviços, não tem havido incompatibilidade entre a gestão de ativos e esse processo que continua válido. Sim. Inclusive tem uma parte, principalmente no PAI 55, tem um dos módulos lá chamado outsourcing. Isso faz parte do sistema, é uma decisão da empresa em seguir com isso ou não, né? Umas empresas acham mais interessante ir no caminho oposto a isso, mas não tem nenhuma incompatibilidade com o sistema. Obviamente
que você tem que trazer o BPO para dentro da estratégia da organização. Trazendo isso para dentro da estratégia e impactando os indicadores de gestão de ativos, você tem o resultado que quiser. Obviamente, você vai ter que fazer uma análise financeira de retorno da implantação de um projeto como o BPO. Ok, outra pergunta aqui. No passado, as próprias áreas funcionais das organizações faziam a gestão dos seus próprios assets, né? Eu lembro muito bem que existia a expressão asset management, né? Fazendo com que se tornassem mais produtivos. O conceito de gestão de ativos tem uma conotação mais sistêmica, ou seja, mais abrangente na organização. Por que a mudança de conceito? Como não criar uma zona cinzenta de responsabilidade nas empresas? Vamos lá. Isso é uma pergunta que fazem de uma outra forma, mas fazem quando eu apresento algumas palestras sobre gestão de ativo. O foco principal aqui é o investidor, né? Uma pessoa, uma entidade que está tirando dinheiro e está dizendo o seguinte: olha, eu quero ter um retorno sobre o dinheiro que eu estou colocando aqui, criando uma empresa ou investindo numa empresa que já existe, né? Na hora que você tem isso, toda a empresa vai trabalhar para dar o retorno a esse investidor, né? Eu estou sendo assim bem falando de investidor, mas obviamente que a empresa ela tem outras interfaces, né? Mas a questão do investidor é a mais crítica, porque é o que leva a empresa para frente, dele querer investir mais uma vez na empresa. Então assim, na hora que você trabalha os seus ativos individualmente para cada área da empresa, você você não está alinhando o objetivo daquele ativo, daquela área, para o objetivo final da empresa. Você está alinhando o objetivo da sua área. Na hora que você tem um sistema de gestão de ativo que busca alcançar o objetivo que o investidor colocou, aí você traz todas as áreas, todos os ativos da empresa, alinha todos esses ativos e diz o seguinte: ó, por exemplo, o investidor, o presidente da empresa, né, que é o representante do investidor, diz assim: olha, nós temos que aumentar o EBITDA da empresa em 5%. Né? Na hora que ele fala isso, é o objetivo que o investidor está querendo. Então, na hora que eu vou para as áreas dizem: olha, desses 5%, meu ativo pode contribuir 1,5%. O outro ativo pode contribuir 0,5%. E aí vai com o objetivo único de se alcançar o objetivo do retorno do investimento que aquele investidor... E, obviamente, tem outros objetivos sociais também, né? No caso do setor elétrico, atender ao sistema elétrico brasileiro na melhor da qualidade. No caso social, ambiental, né? As áreas dos entornos das hidrelétricas e dos sistemas de geração de energia, atender aos requisitos ambientais e tudo mais. Então, na hora que você empacota tudo isso e coloca todos os ativos em função desses objetivos, aí que vem a diferença do que era antes e do que é na implantação do sistema de gestão de ativos. Ok, Ítalo, obrigado. No meio desta confusão chamada Brasil, né, você, em pleno começo de semana, você tratar de um tema para melhorar o nosso desempenho, né, otimizar o uso dos nossos ativos, eu acho que é extremamente gratificante. Nós estamos precisando exatamente desses exemplos e eu gostaria de agradecer a palestra bastante abrangente, né, e que realmente a gente vai ter adeptos seguindo essas tendências, né? Porque nós precisamos ser mais produtivos, nós precisamos entregar mais valor para a população brasileira que já está cansada de tantas promessas que não chegam, né? Não se tornam realidade. Claro. Então, para encerrar, eu gostaria, né, de deixar mais uma vez o agradecimento ao Ítalo, né, o nosso palestrante de hoje, aos nossos patrocinadores, Bradesco e Software Expert, que nos permitem transmitir gratuitamente nossas palestras, ou seja, essa é a missão da FNQ. Eu agradeço também aos internautas, membros e parceiros que nos assistem, né, bastante ativos com essa contribuição, porque isso só ajuda realmente a construirmos um país melhor, que já está na hora, né?
Queria deixar também um aviso que essa palestra ficará disponível em nossa videoteca para livre acesso até 1º de outubro. Agradeço a todos e um bom dia.